Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo aqui essa aula. Nós vamos começar agora com a teoria da ação, abordando aqui um dos temas mais trabalhados dentro da teoria geral do processo, que é a parte das condições da ação. As condições da ação é uma teoria que foi criada para analisar algumas questões que são extremamente necessárias para o desenvolvimento de uma ação, que sem essas condições estarem presentes em um processo, não tem como o exercício da jurisdição alcançar uma solução de mérito. E aí, para que isso possa acontecer, é preciso, então, reunir essas condições para que o processo possa desenvolver validamente e alcançar uma solução de mérito, que é aquela solução que dá a resolução daquele conflito social, a causa de pedir, aos pedidos que foram solicitados na petição inicial. Quando falta uma condição da ação, não tem como resolver o mérito. Então o julgador ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito, ou seja, por um defeito processual grave, que é uma falta de condição da ação, o julgador vai colocar fim ao processo naquele estado em que ele se encontra, porque não adianta nada andar com o processo para frente que não vai ter solução viável para aquela lide, para aquele conflito de interesses. No Código de Processo Civil de 2015, nós temos uma discussão que é sobre a permanência das chamadas condições da ação nesse diploma legislativo de 2015. Vou colocar aqui a opinião de dois autores que exemplificam essa divergência doutrinária sobre o assunto. Nós temos o Fred Dier, que ele vai dizer que as condições da ação, elas não estão mais presentes dentro do Código de Processo Civil de 2015, da mesma forma que elas estavam no Código de 73. Que agora, o que nós chamamos de legitimidade de parte, interesse de agir, que são condições da ação, passaram a ser tidas como pressupostos processuais, que, como o próprio nome já diz, também tem uma noção de requisitos para o desenvolvimento de um processo. O que é pressuposto processual? Pressuposto é algo que precisa ter para o desenvolvimento do processo. A teoria da ação, da forma clássica em que ela se manifestava, ela deixa de existir no Código de Processo Civil porque nem a expressão condição da ação você vai encontrar mais no CPC de 2015, como nós encontrávamos no CPC de 1973. O Humberto Teodoro Júnior, por outro lado, ele vai dizer que a falta de utilização dessa expressão não significa que a teoria das condições da ação foi totalmente extirpada do processo civil pós-2015. O que você tem, na verdade, é um tratamento sem dar o nome, mas que os efeitos continuam o mesmo. Da mesma forma que a falta de condição da ação levava à extinção do processo sem resolução de mérito no código anterior, passou a também extinguir o processo sem resolução de mérito no código atual. Que eu não chamo de novo mais, que já tem muito tempo, né? Não adianta a gente ficar chamando novo CPC durante o resto da vida. Veja bem, essa discussão aqui é uma discussão acadêmica, mas com poucos efeitos práticos. Por quê? Independentemente de ser classificado teoricamente como pressuposto processual ou ser classificado teoricamente como condição da ação,
a consequência da ausência de um desses dois elementos vai ser a extinção do processo sem resolução de mérito. Então, qualquer corrente que você se filiar, independentemente se é uma ou outra, o efeito prático vai ser o mesmo. Eu acho que aqui é uma discussão basicamente de sexo dos anjos mesmo, porque não vai ter um efeito prático, haja vista que nós temos um artigo específico do Código de Processo Civil que vai dar a solução para a falta de condição da ação, independente se você chama isso de condição da ação ou não. Veja bem, aqui eu preciso voltar um pouco no código anterior, eu não queria ficar fazendo muito durante o curso, mas aqui eu acho que é bastante necessário. No código anterior nós tínhamos 3 condições da ação, que eram a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade de parte e o interesse de agir. Tudo bem? O que acontece? O que é a possibilidade jurídica do pedido? É quando a pessoa entra com um processo, com um pedido que não tem como a prestação jurisdicional entregar esse pedido. Não tem como o Poder Judiciário entregar aquilo que ele está pedindo. Ah, a pessoa quer um terreno na Lua. Isso é um exemplo muito colocado aí nos livros de processo civil. Bem esdrúxulo. Mas tem alguns que aconteceram na realidade mesmo. Teve uma pessoa que entrou no Poder Judiciário pedindo que o presidente da República declarasse guerra aos Estados Unidos. Como que o Poder Judiciário vai obrigar um presidente a declarar guerra a uma nação estrangeira? Não existe previsão para isso, é impossível. A competência do presidente da República, é impossível o Poder Judiciário entrar nessa análise de declaração de guerra, celebração de paz. Isso é presidente da República junto com o Congresso Nacional, que autoriza, desautoriza e assim por diante. É um processo que o pedido é juridicamente impossível. Assim como, por exemplo, receber dívida de jogo, que é uma dívida moral, não tem respaldo jurídico. Você apostar ali num jogo de cartas, por exemplo, entre amigos, depois a pessoa vem te cobrar na justiça, não tem como. Lá no Direito das Obrigações, o professor de obrigações ensina isso para todo mundo, né? Não dá para receber. Então, é um pedido juridicamente impossível. Quando o juiz recebia esse pedido juridicamente impossível, ele olhava e já canetava o processo ali e extinguia sem julgamento de mérito. Só que tem uma coisa que o legislador de 2015 observou, que ele resolveu tirar essa possibilidade jurídica do pedido como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Por quê? Quando você extingue o processo sem resolver o mérito, que é quando você não analisa quem tem razão, quem não tem razão, você não analisa a causa de pedido, os fatos que foram apresentados, você não analisa os pedidos que foram apresentados, você simplesmente acaba com o processo ali. Quando você extingue o processo sem resolver o mérito, é possível que o autor, corrigido o defeito, ele entre com o processo novamente. Então ele não mata a questão processual. Aquele processo ele pode ter filho, ele pode ter neto, ele pode ter bisneto, a pessoa pode ir renovando ele. Ele não vai fazer aquilo que nós chamamos de coisa julgada material. Aí, o legislador fez o seguinte: quando o pedido for juridicamente impossível, a gente não vai extinguir o processo mais, sem julgar o mérito. A gente vai julgar o mérito desse processo, porque julgando o mérito impede que esse autor, com esse pedido esdrúxulo, volte a entrar com o processo novamente, porque aí formou coisa julgada. E aí é só, caso ele venha ainda insistir, você vai extinguir o processo novamente por conta de coisa julgada material. E aplicar, às vezes, até uma multa por litigância de má-fé. Então, sobraram atualmente como condições da ação ou como pressupostos processuais, dependendo da teoria que você se achar mais correta, a legitimidade de parte e o interesse de agir. A legitimidade de parte é o seguinte:
Quando você entra no Poder Judiciário para pedir alguma coisa, você tem que narrar os fatos que estão por trás desse pedido que você fez. E aí, dessa narrativa fática do que aconteceu na realidade, aplicação do direito material, você precisa entender que quem está entrando com a ação é realmente a pessoa que tem direito àquilo que ela está pedindo. Ou pelo menos é possível que ela tenha aquele direito. E quem vai estar no outro lado, no polo passivo, o réu, também tem que ser uma pessoa que está habilitada a pagar aquela dívida ou a cumprir com aquela obrigação de fazer e assim por diante. Se, por exemplo, o pai de alguém tem uma dívida com a pessoa no valor de 10 mil reais, essa pessoa credora não pode entrar na justiça cobrando esses 10 mil reais do filho. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Quem fez a dívida é o pai, o filho não responde pela dívida do pai, a não ser quando está na herança e tem que descontar a dívida antes de partilhar. Mas enquanto os dois estiverem vivos, cada um tem a sua personalidade jurídica separado. Só vai cobrar do filho se o filho for um fiador, se ele for um avalista, ele está garantindo a dívida ali do pai, assim por diante. Se a pessoa entra e começa a cobrar do filho, o que a gente tem? A gente tem uma ilegitimidade de parte. Quando do lado do réu, a ilegitimidade é a passiva, porque está no polo passivo, réu é o polo passivo. Quando é o autor que não é titular do direito pretendido, a gente chama de legitimidade ativa, porque está no polo ativo, é o autor da ação. Assim como o filho do credor vai poder processar o pai, né, da outra parte, porque ele não é o titular da dívida. Ele não vai ser o titular. Então, cruzar isso aqui, o pai processa o filho do outro, ou o filho processa o pai do outro, não pode acontecer. Quem tem que estar no polo ativo é o credor. Quem tem que estar no polo passivo é o devedor. Você não pode cobrar o filho do devedor e você também, o filho do credor, não pode cobrar o devedor. Senão nós temos ilegitimidade de parte. Quando isso acontece, o processo, né? Ou ele precisa ser corrigido, e hoje é possível fazer essa correção ainda. Caso o réu fale que ele não é parte legítima, ele deve indicar quem é a parte legítima. E aí você faz essa troca, ou o juiz tem que extinguir o processo. Sem julgar o mérito, porque o que vai adiantar? Vai chegar e falar assim, ó, você não pode cobrar essa dívida, então o pedido vai ser improcedente, óbvio. Não adianta eu produzir provas e alegação final movimentar todo o poder judiciário. Tudo bem? Dentro da legitimidade de par, nós temos a ordinária e extraordinária. A ordinária é essa base que eu acabei de ensinar. Na relação jurídica, você tem um titular, você tem o polo passivo e o polo ativo. Então, quem é habilitado a fazer essas cobranças dentro do Poder Judiciário é quem é titular da dívida. Quem está no polo passivo é o devedor da dívida. Ou pode ser, às vezes, o avalista. Tá bom? Então, tudo isso tem que ser analisado. Agora, é possível em determinadas situações as regras processuais autorizarem outras pessoas para entrar com o processo no lugar? Isso pode acontecer excepcionalmente, que é o que nós chamamos de legitimidade extraordinária. Bem? Por exemplo, quando o Ministério Público entra com uma ação civil pública, uma tutela coletiva, não é que o Ministério Público ele é o titular do direito ao meio ambiente, ou do patrimônio público, ou da cultura, dos direitos culturais. Não. É a sociedade que é a titular, mas o Ministério Público vai representar essa sociedade ali em juízo através da ação civil pública. Ele tem legitimidade para fazer isso. Outro exemplo que nós temos lá no Código Civil é o condomínio, ou melhor, o condômino
ele pode entrar para defender os direitos do condomínio. Então, se o síndico está lá dando bobeira, não corre atrás dos direitos do condomínio, de todos os moradores que moram ali, um condômino pode entrar na justiça para defender todo o condomínio. É a previsão que nós temos no artigo 1314 do Código Civil, não do Código de Processo Civil. Geralmente, essas legitimidades extraordinárias, elas vêm de autorização do direito material. Já vem lá do direito material, na tutela e assim por diante. O que a gente não pode confundir é a legitimidade extraordinária com a representação propriamente dita, estrito sensu, vamos dizer assim. Quando, por exemplo, você tem um menor, e aí a mãe vai representar esse menor no processo. Quem que é parte no processo? É o menor. Tá? É a criança e adolescente. A mãe está apenas representando a criança ou adolescente ali. Ela não tem legitimidade extraordinária nesse caso. Ela é representante. É uma legitimidade ordinária, mas a parte legítima ainda não tem idade suficiente, então ela é representada por alguém. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o responsável, o avô, a avó, o tio, quem estiver na guarda da criança ou do adolescente. Representação é uma questão de pressuposto processual. Legitimidade, para quem entende que é separado, né, as duas teorias, é condição da ação. Então, a legitimidade está muito relacionada com os fatos e a relação jurídica de direito material que está descrita nesses fatos da petição inicial. Representação é você observar se a pessoa tem condição ou não de figurar ali como parte dentro daquele processo. Tá bom? O interesse de agir é a condição da ação que vai dizer o seguinte: para você entrar com o processo, você tem que ter alguma utilidade com aquele processo e entrar com um instrumento processual adequado para aquela situação que você quer resolver, que é o binômio necessidade e adequação. Necessidade vem da própria noção de lide. Se você não tem um conflito de interesses, se ninguém resistir ao seu conflito, você não tem por que entrar na justiça. Se você não tem uma briga com o vizinho, por que você vai entrar na justiça para resolver um litígio? Não tem, vai ficar a vida inteira ali sendo bom vizinho. Se não tem lide, não tem utilidade para entrar com o processo. Não avançou seu terreno, não faz barulho à noite, não faz nada, não tem lide, não tem conflito de interesse. Não tem pretensão resistida. Então, para você entrar com a ação, você precisa de ter necessidade, tem que ter uma utilidade naquilo ali. E escolher um instrumento adequado. Porque o processo ele tem o procedimento comum, que como o próprio nome já diz, é aquele mais utilizado, ordinário, mais completo. Ele tem, por exemplo, os procedimentos especiais, como mandado de segurança, as ações possessórias. Se você nunca teve a posse de um bem, como que você vai pedir uma reintegração de posse, que traduzindo é uma devolução da posse que você tinha? Só pode devolver uma posse se você perdeu. Se você nunca teve a posse, você não vai entrar com uma ação possessória. Se você entra com a ação possessória, você está sem interesse de agir porque está sem adequação do instrumento. Você está sem adequação do instrumento, procedimento especial. Então, o interesse de agir vai partir desse binômio. Ou você tem a necessidade e a adequação, ou você não tem interesse de agir. Não basta ser um ou outro. Vejam aí que eu coloquei até em negrito no material. É um e outro. Não é um ou outro, é um e outro. Porque precisa ter os dois, tanto a necessidade quanto a adequação. Então, quando a gente observa lá o artigo 485, lá do procedimento comum já, vai falar, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.
Possibilidade jurídica do pedido saiu daqui. O equivalente a esse artigo no código anterior tinha a possibilidade jurídica do pedido. Agora não tem mais. Porque agora julga o mérito. Você vai julgar o mérito, fazer coisa julgada material. Atualmente, para quem entende que nós possuímos as condições da ação ainda, sobraram então duas condições da ação. O interesse de agir e a legitimidade de parte. Tudo bem? Aí tem uma questão que é o seguinte: como que eu vou verificar a legitimidade de parte? É a partir das provas que são produzidas no processo ou é a partir daquilo que está narrado na petição inicial? A teoria que é mais aceita hoje é a teoria da asserção, que é justamente a segunda hipótese que eu acabei de falar. Você vai verificar as condições da ação a partir da narrativa que consta na petição inicial. Tá bom? Então, o autor da petição inicial, ele narrou ali os fatos. Eu estava andando na rua, e aí, atravessando na faixa, veio um carro, me atropelou, e agora eu quero uma indenização por dano material e dano moral. Beleza. Quem que é a parte legítima para requerer essa indenização? Bom, a pessoa foi atropelada, não faleceu, não falei que ela faleceu, se tivesse falecido seria a família, a parte legítima, mas ele está, suponhamos que ele esteja vivo, então a pessoa que foi atropelada. E a parte do polo passivo? A pessoa que atropelou, não é mesmo? Se da narrativa desses fatos eu identifico essas duas pessoas ali, e elas estão do lado correto do processo, então tá tudo certo. Tudo bem? Ah, mas ao decorrer do processo ficou comprovado que o réu não foi a pessoa que atropelou. Ele não estava dirigindo o carro que atropelou, ele teve uma confusão, não era o carro dele, fez uma perícia lá na filmagem, viu que a placa não era aquela, era outra placa, não era a placa do carro que se achou no início. Quando isso acontece, você não vai extinguir o processo sem resolver o mérito. Você vai extinguir o processo com resolução de mérito, porque a condição da ação, ela só foi observar a inexistência dela na fase de produção de provas. E aí você faz coisa julgada material e a pessoa que foi atropelada não vai poder processar a pessoa que ela acusou de ter atropelado ela. Tudo bem? Então vamos lá. Teoria da asserção. A gente vai verificar as condições da ação conforme a narrativa que consta na petição inicial. Se a inexistência da condição da ação for comprovada durante o processo, o caso será de sentença com resolução de mérito. Nós ficamos por aqui nessa aula de condições da ação. Na próxima a gente continua na teoria da ação com os elementos da ação. Até a próxima. Tchau, tchau.